Mesmo os mais fortes chegam a um ponto de cansaço. Mesmo aqueles que um dia correram com vigor, que avançaram confiantes, que acreditaram ter forças inesgotáveis, em algum momento sentem os joelhos vacilarem e o fôlego faltar. A Escritura não romantiza a exaustão humana, ela a reconhece. Há dias em que o corpo pesa, a mente se confunde e a alma parece caminhar arrastada. Isaías nos lembra que até os jovens se cansam, até os escolhidos pela vitalidade natural falham. Isso não é fracasso espiritual, é condição humana. Vivemos em um mundo que cobra desempenho constante. Desde cedo aprendemos que precisamos ser fortes, produtivos, eficientes, incansáveis. O descanso passou a ser visto como fraqueza, e a pausa como atraso. Muitos carregam essa mentalidade para dentro da fé, acreditando que confiar em Deus significa nunca demonstrar cansaço, nunca admitir limites, nunca dizer não consigo mais. Mas a palavra desmonta essa mentira. Deus nunca exigiu que o ser humano fosse autossuficiente. Pelo contrário, ele sempre revelou que a força verdadeira nasce da dependência. Isaías escreve para um povo cansado, não apenas fisicamente, mas espiritualmente exaurido. Um povo que havia perdido referências, que enfrentava opressão, exílio, silêncio, medo do futuro. O profeta não os repreende por estarem cansados, ele os orienta sobre onde buscar renovação. O texto não diz se os jovens se cansam, mas até os jovens se cansam. Isso significa que ninguém está imune. Nem a idade, nem a experiência, nem a fé anterior impedem o desgaste quando se vive em um mundo quebrado. Há um ponto na caminhada em que as forças naturais deixam de sustentar. O entusiasmo inicial já não empurra, a disciplina já não resolve, a motivação já não responde. Muitos chegam a esse ponto e se culpam. Outros desistem. Mas a Escritura nos convida a outro caminho, reconhecer o limite e levantar os olhos para o alto. O mesmo capítulo que fala do cansaço humano revela um Deus que não se cansa, não se fatiga e não se esgota. Enquanto o homem perde forças, o Senhor permanece inabalável. O cansaço revela algo precioso. Nós não fomos criados para caminhar sozinhos. Quando confiamos apenas na própria força, ela se torna um peso. Quando confiamos no Senhor, ela se torna descanso. Deus nunca prometeu eliminar o cansaço, mas prometeu renovar o cansado. Ele não remove a jornada, mas sustenta quem caminha. Ele não anula o deserto, mas se manifesta no meio dele. Muitos confundem fé com ausência de luta. Pensam que confiar em Deus significa não sentir dor, não enfrentar noites difíceis, não passar por períodos de silêncio. Mas a Bíblia mostra o oposto. Os grandes homens e mulheres de Deus sentiram medo, angústia, tristeza, esgotamento. O diferencial não foi a ausência de fraqueza, mas a direção do clamor. Eles não correram para si mesmos, correram para Deus. O texto de Isaías é um convite à humildade. Ele desmonta o orgulho da autossuficiência e nos chama a descansar na suficiência divina. Jovens se cansam, fortes tropeçam, rápidos caem. Se até os mais preparados falham, por que insistimos em carregar sozinhos aquilo que nunca fomos chamados a suportar sem ajuda? Deus não se impressiona com nossa força, mas se aproxima da nossa dependência. Há um momento em que o corpo continua andando, mas a alma já está exausta. A rotina segue, as responsabilidades continuam, as palavras ainda saem da boca, mas por dentro algo está quebrado. Deus vê esse lugar invisível. Ele não mede o homem apenas pelo que aparece, mas pelo que sangra em silêncio. Ele conhece o peso que ninguém vê, a dor que ninguém escuta, o cansaço que ninguém percebe. Isaías não escreve para condenar, mas para consolar. Ele aponta para uma verdade eterna. O problema não é se cansar, o perigo é tentar continuar sem Deus. Quando o homem insiste em avançar apenas com suas próprias forças, ele inevitavelmente cai. Mas quando aprende a esperar no Senhor, algo sobrenatural acontece. As forças são renovadas. Não substituídas, mas renovadas. Não emprestadas, mas transformadas. Renovação não é voltar ao estágio inicial, é receber uma força nova, adequada ao próximo passo. Deus não nos leva de volta para começar tudo outra vez. Ele nos capacita a seguir adiante com maturidade, profundidade e dependência. A força que vem de Deus não gera arrogância,
mas paz. Não cria pressa, mas constância. Não produz ansiedade, mas perseverança. O mundo ensina a correr mais rápido. Deus ensina a esperar melhor. Esperar no Senhor não é passividade, é confiança ativa. É continuar crendo mesmo quando o corpo diz não, quando a lógica falha, quando o cenário não muda. É permanecer firme não porque as circunstâncias são favoráveis, mas porque Deus continua sendo fiel. O cansaço também revela prioridades. Quando estamos fortes, fazemos muitas coisas. Quando estamos cansados, descobrimos o que realmente importa. Deus usa o desgaste para nos realinhar. Muitas vezes Ele permite que as forças naturais se esgotem para que aprendamos a viver pela força espiritual. Não é castigo, é cuidado. Não é abandono, é ensino. Há pessoas que estão cansadas de tentar ser fortes. Cansadas de aparentar estabilidade. Cansadas de sustentar expectativas. Cansadas de lutar sozinhas. A palavra hoje lembra que Deus não despreza o cansado. Ele não exige mais esforço. Ele oferece descanso. Ele não cobra desempenho. Ele estende graça. Isaías 40 nos mostra um Deus grande, soberano, eterno, mas também próximo. Um Deus que governa as nações e, ao mesmo tempo, sustenta o fraco. Um Deus que mede os céus e também recolhe lágrimas. Essa é a beleza do Senhor. Sua grandeza não o distancia, sua majestade não o torna indiferente. Pelo contrário, quanto maior ele é, mais capaz é de sustentar quem não consegue mais. Quando o texto diz que até os jovens se cansam, ele quebra a ilusão de invencibilidade. Nenhuma fase da vida garante força contínua. Nenhum talento substitui a dependência. Nenhuma unção elimina a necessidade de comunhão. Todos precisamos aprender a descansar em Deus, não apenas no fim da caminhada, mas durante o percurso. O cansaço não define quem você é. Ele apenas revela que você chegou a um ponto em que precisa de Deus de uma forma mais profunda. E isso não é retrocesso, é crescimento. Quanto mais maduros nos tornamos, mais conscientes ficamos de nossa limitação e da suficiência divina. Deus não se afasta quando você se sente fraco. Ele se aproxima. Ele não espera você recuperar as forças para então agir. Ele age justamente quando as forças acabam. É nesse lugar que sua glória se manifesta, não na capacidade humana, mas na graça que sustenta. Se hoje você se sente esgotado, a palavra não te acusa, ela te acolhe. Ela não diz seja mais forte, mas olhe para o Senhor. Ela não exige velocidade, mas dependência. Ela não pede desempenho, mas confiança. Isaías 40:30 nos lembra que o cansaço faz parte da jornada, mas não é o fim dela. Há renovação disponível. A força que não se esgota. Há um Deus que sustenta, levanta, fortalece e conduz. Não porque somos capazes, mas porque Ele é fiel. E quando você não consegue mais correr, Ele te ensina a caminhar. Quando não consegue caminhar, Ele te sustenta de pé. Quando não consegue ficar de pé, Ele te carrega. Assim é o Senhor. Assim Ele cuida dos seus. Assim Ele trata os cansados. Que essa palavra encontre o seu coração no lugar exato onde você está. Que ela te lembre que Deus não se cansa de você, mesmo quando você se cansa de tudo. Que você aprenda a descansar não na própria força, mas na fidelidade daquele que nunca falha.